Olá, olá! Que bom ver você por aqui! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. E como de costume, eu gosto sempre de começar fazendo algumas perguntinhas. E a pergunta de hoje é: será que tudo que nós vamos fazer no nosso dia a dia tem um propósito? Será que todas as ações, todas as nossas decisões, elas envolvem também o lado espiritual? E eu começo esse vídeo com essas perguntinhas hoje. Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Escreve aqui embaixo nos comentários e eu quero te conhecer e saber de onde você é e te dar as boas-vindas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Carvalho, professora, aspirante a psicanalista cristã, e neste canal a gente fala sobre assuntos relacionados à nossa vida espiritual, à nossa vida emocional e à nossa vida pessoal também. Você já pegou a sua água, seu cafezinho, seu chimarrão para me acompanhar? Então, vamos lá. Vamos conversar hoje sobre aquelas duas perguntinhas que eu fiz para você no início deste vídeo. Será que todas as nossas ações, todas as nossas decisões que a gente toma desde o momento em que nós nos levantamos pela manhã até o momento em que nós vamos nos deitar à noite, será que elas todas têm um propósito? Será que elas todas estão envolvidas no mundo espiritual? Então vamos refletir sobre isso hoje. Antes, eu quero comentar para você que a ideia de propósito e de espiritualidade, ela é muito relativa, porque depende muito de como cada um de nós enxerga o mundo e depende também das crenças que cada um de nós tem. Então, para alguns, tudo tem um propósito e tudo está ligado à vida espiritual. Mas para outros, a vida acaba sendo mais prática. Então, significa que nem tudo é espiritual ou nem tudo está envolvido com o mundo espiritual e que a questão espiritual não é tão intrínseca com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Mas, como eu disse, depende de cada pessoa. E aqui eu vou colocar o meu pensamento, o meu posicionamento sobre este assunto. Do meu ponto de vista, eu acredito sim que tudo que nós colocamos a mão para fazer há um propósito e sim está ligado completamente ao mundo espiritual. Por quê? Porque se nós formos analisar, nós somos seres tricotômicos, não é mesmo? Corpo, alma e espírito. Então não existe a possibilidade de nós separarmos o espírito do nosso corpo ou separar o espírito do nosso corpo e da nossa alma. Eu vejo por este ângulo. Então, tudo que nós fizermos com o nosso corpo vai refletir na nossa alma, no nosso espírito. Tudo que nós sentirmos na nossa alma vai refletir no nosso corpo e no nosso espírito. Por exemplo, o corpo, ele vai refletir o que está na nossa alma. Então, eu vejo que não há como separá-los. E baseado em que eu falo isso? Obviamente, no livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Veja só o que o apóstolo Paulo deixou para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, aqui o apóstolo Paulo está falando aos tessalônicos que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e que nós devemos mantê-los irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o que este versículo nos ensina é que Deus quer santificar o ser humano,
abrangendo seu corpo, sua alma e seu espírito. E tem uma outra referência bíblica que eu gostaria também de compartilhar com vocês, que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aqui neste versículo eu entendo que ele fala sobre a profundidade da palavra de Deus, até onde ela penetra na gente. Ela vai até as divisões mais íntimas do nosso ser. Aqui eu entendo que tudo que nós fazemos é visto, não é mesmo? E então a gente pode ver isso como uma oportunidade para uma transformação espiritual e também para a nossa santificação, para o nosso processo de santificação, não é mesmo? Então, eu vejo que sim, todas as ações do ser humano, das mais simples até as mais grandiosas, elas estão sim relacionadas ao mundo espiritual e elas sim envolvem a nossa vida espiritual, definitivamente. Então, em cada ação do nosso dia a dia, nós devemos ter o objetivo de alcançar o nosso bem supremo, que é Deus. Em tudo que nós fizermos, em tudo que nós colocarmos à nossa mão, que nós estejamos cientes de que aquilo ali está sendo oferecido para Deus, que aquilo ali está sendo feito como uma oferta agradável ao Senhor, porque não há ações, não há tarefas na nossa vida em que eu possa separá-las de um momento espiritual. Por exemplo, hoje eu vou à academia, mas eu não quero que Deus me acompanhe. Eu digo para Deus: não, Senhor, fica aqui em casa, eu vou lá e já volto. Depois você continua comigo, você continua fazendo parte do meu dia. Definitivamente não existe isso. Por isso que eu reforço e digo que em cada ação que nós formos fazer, nós devemos refletir Cristo Jesus na nossa vida. Então, tudo é uma oportunidade de servir a Deus, de emanar aquilo que está dentro do nosso coração, emanar ao mundo, emanar às pessoas que estão à nossa volta, Cristo Jesus, que está aqui dentro do nosso coração. E todas essas ações, e todas essas decisões, e todas as experiências que nós vamos acumulando e tendo no nosso dia a dia, elas vão servir certamente para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual e para que cada vez mais nós tenhamos intimidade com o nosso Deus, aquele que nos criou e nos formou à imagem e semelhança dele. Então, são escolhas diárias que nós temos que fazer. Todos os dias, desde o momento que nós acordamos, nós vamos fazendo escolhas. Até o fato de não escolher algo, de não decidir por algo, é uma escolha, veja só. Então, eu quero fazer você refletir sobre isso. Todas as vezes que nós vamos fazer uma escolha, nós temos que convidar o Espírito Santo para nos acompanhar. Ou, quem sabe, ao acordar pela manhã no seu dia, você não pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? E ele vai te direcionar. Às vezes nós queremos decidir por nós mesmos, mas se nós estamos com os nossos
corações sensíveis, os nossos ouvidos abertos e atentos à voz do Espírito Santo, Ele nos direciona. Ele nos direciona e Ele nos surpreende, muitas vezes em tarefas simples, em tarefas que não são tão grandiosas. Ele nos surpreende, Ele fala ao nosso coração, Ele trabalha no nosso coração com detalhes. E isso é maravilhoso quando nós estamos com o nosso coração aberto para aprender mais de Deus, para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. É tão grandioso quando nós vivemos essa experiência, mas isso depende somente de mim, de você, das nossas decisões, das nossas escolhas. O que você escolheu para hoje, você está vivendo hoje. Então, peça sabedoria a Deus para que Ele direcione você nas suas decisões, nas suas escolhas e esteja consciente de que sim, o que você faz, as suas ações, as suas escolhas, as suas decisões, elas estão completamente ligadas ao mundo espiritual. E eu quero compartilhar aqui com você mais um versículo bíblico que está em Romanos, capítulo 6, versículo 17. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhe transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Este versículo, ele nos ensina, ou ele nos faz refletir para onde o nosso coração está inclinado. Será que nós ainda estamos inclinados para as coisas que não são de Deus? Será que nós estamos indo em direção contrária a Deus? Ou será que nós estamos caminhando na direção certa de Deus? Porque o que acontece? Consequentemente, cada escolha que a gente faz, ela revela para onde o nosso coração está inclinado. Será que o nosso coração está inclinado para Deus, em direção a Deus? Ou será que o nosso coração está nos afastando de Deus? Será que nós estamos sendo escravos do pecado, escravos da nossa carne? Ou será que nós estamos sendo obedientes a Deus, obedientes ao seu chamado, obedientes ao propósito que Ele tem para a nossa vida? Olha só este versículo que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 17. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão, do pecado e se tornaram escravos da justiça. E o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui com este versículo? Ele nos ensina aqui que quando somos escravos do pecado, nós nos sujeitamos às coisas do mal. E aí, isso tudo nos afasta de Deus. Nos afasta completamente do propósito que Deus tem para a nossa vida. E aqui Paulo continua dizendo, naquela parte, que nós fomos libertos do pecado, mas nós nos tornamos escravos da justiça. Ou seja, as nossas vidas foram completamente transformadas para vivermos o quê? A vontade de Deus. Para vivermos o quê? O propósito de Deus na nossa vida. Para vivermos os princípios de Deus nas nossas vidas. Assim como está escrito em Gálatas, capítulo 2 e 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou
e se entregou a si mesmo por mim. Este versículo implica uma vida em que todas as nossas ações, todos os nossos atos devem ser feitos para quê? Para engrandecer o nome do Senhor, para refletir um desejo que nós temos de viver pela fé, de viver a vida que o Senhor Jesus quer que nós vivamos como filhos de Deus. E infelizmente, tem muitas pessoas que ainda veem a vida como algo separado. O espiritual do que é físico, por exemplo. Muitas pessoas, elas se restringem ainda à ideia de que o espiritual está ligado somente quando eu tenho um momento íntimo com Deus, um momento de comunhão com Deus, por exemplo, quando eu oro, quando eu vou à igreja. Mas nós temos que estar conscientes de que todos os segundos da nossa existência, elas têm que estar alinhadas com Deus, alinhadas com o propósito de Deus, com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que eu digo, se você não está consciente das suas escolhas, se você não está consciente das suas decisões, se você não está consciente do rumo que a sua vida está tomando, se você não está consciente da forma como você está conduzindo a sua vida, é muito perigoso. Porque se você não está consciente, talvez você esteja indo para um caminho oposto. Então reflita sobre isso hoje. E eu tenho mais uma pergunta para você. Como você está usando os seus 5 sentidos? Audição, visão, paladar, tato, olfato. Como você está usando estes 5 sentidos? O que você olha, o que você assiste, o que você ouve, o que você fala, o que você toca, o que você come, o que você toma. Será que em todos os seus atos você está usando os seus 5 sentidos para adorar a Deus? Para louvar a Deus? Os seus 5 sentidos estão propensos a agradar a sua carne? Ou eles estão alinhados com as coisas do alto? A Bíblia mesmo nos fala que nós vivemos uma guerra constante. É o espírito contra a carne, é a carne contra o espírito, e eles ficam ali diariamente, guerreando, porque eles são opostos. O apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui em Romanos, veja só, Romanos capítulo 7 e versículo 5. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Que forte isso, gente. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aqui a gente tem que fazer uma escolha. Se nós vamos ser guiados pelo Espírito ou não. E o versículo continua dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a gente tem que estar ciente de que o inimigo, ele conhece as nossas fraquezas. E ele está ali o dia inteiro nos rodeando, tentando nos atingir, tentando nos derrubar, tentando fazer com que a gente fuja da presença do Senhor, com que a gente viva os desejos da nossa carne, mas nós temos que lutar diariamente com a nossa carne e estarmos revestidos da armadura do Senhor para poder guerrear contra tudo aquilo que se levanta contra nós todos os dias. Porque o inimigo tenta nos desviar do foco,
do alvo, que é Cristo Jesus, ele vai tentar fazer isso de todas as maneiras. Mas nós temos que pedir sabedoria a Deus para que Ele nos conduza pelo seu caminho e que em tudo que nós fizermos, em tudo que nós colocarmos a mão, nós venhamos a exaltar a Deus, nós venhamos a adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E agora eu quero deixar para você uma dica para que você faça isso diariamente. Desde o momento que você acorda pela manhã, eu quero que você convide o Espírito Santo para passar o dia com você. Converse com ele e peça para o Espírito Santo acompanhar o teu dia. Pergunte a ele: Espírito Santo, bom dia, o que nós vamos fazer juntos hoje? Eu tenho certeza que você verá grandes mudanças no teu dia a dia. Desde as ações mais simples até aquelas grandiosas. Desde as decisões mais simples até aquelas que são muito difíceis de fazer. O Espírito Santo vai te guiar, ele vai te conduzir e vai ser muito melhor para você estar na companhia dele todos os dias, desde o momento que você se levanta até o momento que você se deita. Você verá que você terá experiências maravilhosas com ele. E outra dica que eu te dou é: transforme cada ação do seu dia como uma oferta agradável ao Senhor, como uma oferta sagrada ao Senhor. Quando nós falamos sobre ofertas, muitas pessoas acham que são somente valores financeiros ou valores materiais. Não, são os nossos atos, são os nossos gestos, são os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas decisões. Que elas sejam sempre uma oferta sagrada ao Senhor. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai transbordar mais de Deus na sua vida. E no momento que você transbordar, você vai conseguir alcançar mais pessoas. Você vai conseguir refletir mais de Deus na sua vida e as pessoas vão conseguir enxergar isso. E as pessoas vão se aproximar mais de ti, querendo saber o que está acontecendo, querendo saber o que é que você tem que eu não tenho, eu quero isso para mim. Uma vez aconteceu isso comigo. Vou compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive uma vez. Chegou uma colega nova no meu ambiente de trabalho e fazia uns 2 meses que ela estava trabalhando lá. E um dia ela chegou para mim pela manhã e disse assim: Carol, todos os dias você está de bem com a vida, todos os dias você está com um sorriso no rosto, você tem uma energia muito boa. Eu quero saber, eu quero te fazer uma pergunta. Você faz meditação? Eu até achei engraçada a pergunta dela. Você faz meditação? O que você faz? E ali, naquele exato momento, chegaram outras pessoas, outros colegas de trabalho, e nós não conseguimos concluir a nossa conversa. Eu não consegui respondê-la naquele momento. Mas depois, houve um momento em que nós ficamos a sós novamente e ela voltou a tocar neste assunto. E ela me perguntou: Carol, por favor, eu preciso saber o que é que você faz. E aí eu falei para ela: eu acho que o que você quer saber, eu tenho a resposta. É porque eu tenho Deus na minha vida. Eu acredito em Deus. Eu sou filha de Deus, eu reflito Deus na minha vida. E eu acho que é isso que você está vendo em mim, você está vendo Deus em mim. Através dos meus atos, através das minhas decisões, através do meu comportamento. E ela olhou para mim e disse assim: eu também quero isso para mim. E aí eu falei para ela: você tem que fazer uma decisão. E depois disso nós não conseguimos mais conversar porque chegaram outras pessoas e ela ficou pensativa sobre isso. E ela não tocou mais no assunto comigo, mas eu tenho certeza que a sementinha foi plantada naquele coração
e se o coração dela estava fértil, se ali tinha terra fértil, eu tenho certeza que essa sementinha vai germinar um dia. Hoje nós não temos contato, mas eu tenho certeza que aquele momento foi muito importante para ela e fez ela pensar em muitas coisas e quem sabe um dia ela tome essa decisão de seguir a Deus, de servir a Deus, assim como eu sirvo a Ele. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que este vídeo tenha te edificado, tenha falado ao teu coração. E se você gostou, por gentileza, compartilhe este vídeo, porque eu tenho certeza que outras pessoas precisam ouvir estas palavras também. E muito obrigada por ficar comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, permitindo o Senhor. Um beijo, que Deus abençoe você.